Obrigada, Renato. Vamos passar agora para a Soraya. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje. E que bom que a ideia inicial era passar um vídeo e outro, e que o Renato falasse sobre um tema e eu sobre outro. Que bom que mudou o formato, porque acho que a mudança do formato permite a gente entrelaçar os dois temas, que é algo provocado não só pelo vídeo, mas pelas circunstâncias também que nos acompanharam durante a semana, durante as 2 últimas semanas, né? Hoje eu estava em casa e o Feito em Casa, que é um grupo musical, estava lá em casa almoçando, numa confraternização, e eles diziam, eu estava trabalhando na sala de computador e eles comentavam o quanto eles tinham ficado abalados e tocados, constrangidos, entristecidos com a morte daquele jovem na semana, que sequer tiveram coragem durante o show. Eu me lembro que Gigi tinha preparado para falar sobre o assunto, mas não conseguiu, não quis, não conseguiu, de tão consternada que ficou. E esse foi o sentimento de todos nós, acho, aqui no pessoal. A indignação com a exploração da dor do outro, a exploração política em torno do fato, tudo isso nos comoveu bastante e nos comove diariamente, porque é um fato corriqueiro nas periferias das grandes cidades do Brasil. Essa criminalização da juventude negra, a cada 2 dias um jovem eliminado nas periferias das nossas cidades, e a indiferença, o desamor é a marca da relação da sociedade com essa juventude, com essa periferia, com esses povos. Essa é a marca da nossa sociedade hoje. E lembrando de novo o show, né, que tinha uma frase que é de uma música que diz: "Ah, que não seja meu o mundo em que o amor morreu". Assim também a gente pode transportar para a política. É muito fácil amar diferenciadamente. Amar aquele que a gente conhece o rosto, conhece os gostos, o temperamento, as idiosincrasias. É mais fácil amar esses. É muito difícil amar o rosto indiferenciado na massa, olhar aqueles que nos assustam, né? Hoje eu assustei uma senhora. Eu distribuí panfleto, né? Tá lá na cidade dos funcionários, fazendo campanha, e ela estava absorta no carro dela, sei lá, pensando em que, voltando para casa. E quando eu fui entregar o panfleto, ela disse: "Ai, minha filha, quase que você me mata". E aquilo me provocou a seguinte reflexão: o que é segurança pública? O que é segurança pública? O que é que tem a ver segurança pública com ronda do quarteirão? Nada. Segurança pública é um dia que essa senhora não se assuste com um ser humano que chega à sua porta. Isso é segurança pública. É essa dimensão de segurança pública que foi varrida da política. Segurança pública é a possibilidade do encontro, a possibilidade de ser, de estar no mundo, de estar nos lugares, de desfrutar a cidade, a companhia, o afeto das pessoas, o encontro. E tudo ao contrário nós temos na nossa sociedade hoje. O medo, a indiferença, os sustos, o terror, o pânico. É o mundo do não encontro, a cidade da indiferença, dos muros, da segurança eletrônica, do distanciamento, da segregação. Isso é a cidade, o mundo, o estado em que a gente vive. E digo para vocês de uma imensa dificuldade de fazer outra política, de dizer outras coisas. A política parece aquele
corredor de gado e martelo. A gente vai para os debates e as pessoas dizem, vamos, fale aí 4 minutos sobre educação. Agora, 4 minutos, saúde. 4 minutos, segurança pública. Mais 4 minutos. É assim que é tratada a política. Enquanto a gente não se pergunta, né, nessa tarefa árdua de enfrentar os problemas do nosso Estado, a questão da segurança pública, daí a gente vai ler e ver, observar outras experiências. Eu estava no YouTube vendo um vídeo do governo de São Paulo que conseguiu reduzir em 77% a violência no Estado. E aí se falava de uma quadra que dizia assim, é preciso diminuir o número de armas, aumentar o encarceramento, diminuir a juventude. Essa daí eu queria perguntar ao segurança pública como era isso, né? Ele falava isso. Não sei o que ele quis dizer com isso, né? Seria bom conhecer. E falava ainda do outro que era o tráfico de drogas. Aí, vendo esse vídeo, teve uma hora que quem ficou assustada foi eu. Que nem a mulher no carro, né? Na porta do carro dela. Eu fiquei assustada porque eles prenderam no primeiro trimestre de 2009 31 mil pessoas. É uma cidade, minha gente. É uma cidade média do Ceará. A cidade de São Paulo prendeu 31 mil pessoas em um trimestre. E isso é considerado êxito. É essa a fórmula de saída que nós estamos encontrando para as nossas tragédias. Um absurdo. Então, nós que ousamos fazer outra política, que somos vozes de outra política, Renato é a voz de uma outra política, Marilene, Livino, João Alfredo, Adelita, cada lutador e lutadora social que faz parte desse coletivo e outros que se aproximam deles, nós somos vozes de outra política. E o que a gente está dizendo é que é impossível não ter uma sociedade violenta na medida em que a linguagem é violenta. A linguagem é uma linguagem hoje da sociedade. A sociedade que não possibilita a escolarização de um jovem, ela é violenta. A juventude que não consegue a possibilidade do trabalho, que não tem nenhuma perspectiva de fazer da sua relação afetiva um casamento e constituir uma família, buscar uma casa, essa linguagem é violenta. Toda a sociedade tem uma prática e uma linguagem violenta. E ela me pergunta, de onde vem a violência? Há uma destruição, gente, no estado do Ceará, do tecido social. Há uma desorganização das atividades produtivas no interior do estado. É a primazia do econômico, a primazia dos grandes grupos econômicos. É para eles tudo. Isso desestrutura os tecidos sociais. É por isso que a gente vive isso. Fortaleza recebe uma migração inimaginável. Em todas as favelas e bairros periféricos das cidades do Brasil, hoje, elas não aumentam em número, mas elas se densificam. A quantidade de pessoas por metro quadrado aumenta por essa desestruturação. Essa desestruturação se dá pelo um modelo econômico que elegeu o agronegócio para o cerrado, a soja, a cana-de-açúcar, Belo Monte. É uma destruição de todo esse mundo que vivia em relações rurais. Uma perspectiva de sustentabilidade está sendo destruído. A população hoje brasileira se concentra nas grandes cidades, se concentra sem a possibilidade do direito à cidade, de permitir esse direito à cidade às pessoas que chegam. Então, o que a gente está colocando é que é impossível
tratar a segurança pública como questão de polícia. Que não dá para dizer assim, olha, no lugar das Hilux eu vou botar motocicletas e vou resolver o problema. Não é isso! Não é isso, gente. A questão é o que você está impulsionando. Você está, hoje se promovendo o enriquecimento das elites do capital internacional, dos bancos, das multinacionais. Isso no Brasil, no Ceará. Sem alterar isso que está acontecendo, sem alterar a face desse desenvolvimento econômico, não haverá justiça social, não haverá decréscimo da violência, não se pode enfrentar com eficácia os problemas de saúde e educação no nosso país. A gente precisa alterar a essência das coisas. Hoje vocês estão me ouvindo, que naquele dia no Parque Rio Branco estava difícil a gente conversar pelo som, mas nós do Pressão estamos muito orgulhosos dessa candidatura do jovem Plínio de Arruda Sampaio, com seus 80 anos, aniversariando essa semana, muito comemorado por todos aqueles que conhecem e que respeitam a sua trajetória. E eu afirmei no Parque Rio Branco, relembro aqueles que não puderam me ouvir, que o Plínio foi buscar na sua base de apoio a juventude. E ele fez isso, não foi como fazem muitos políticos oportunistas, buscando volume e energia na juventude, não. Ele foi atrás da juventude porque ele queria auscultar a juventude. Porque ele disse, eu só faço política para esse país se eu fizer política para a juventude e com a juventude. Então foi desse grupo, é com esse grupo que ele vai para os debates políticos, que ele constrói, discute o programa e a atuação dele. É lindo isso. É lindo, eu encontro nos sinais, a juventude nos carros diz, eu estou com Plínio, eu estou com Plínio. A juventude abraça essa candidatura, porque ele conseguiu dialogar, ausculta as dores, os desejos, os obstáculos, as impossibilidades dessa juventude e constrói política com eles. Então é muito bonito um homem de 80 anos ter essa clareza política e intelectual, essa sabedoria de enfrentar os problemas do Brasil de braços dados com a juventude. E tem se mostrado uma candidatura que traz o essencial. Não adianta, gente, falar de políticas públicas, de produção de agricultura familiar, de agroecologia, de produção de alimentos no país, se você não altera a estrutura fundiária desigual, concentradora e massacrante das elites no nosso país. Então, Plínio está trazendo o tema da reforma agrária, que é fundamental, assim como a educação universalizante pública, a saúde universalizante pública. Então, é com muita alegria que a gente faz política, também com muito amor, né? Um querer bem do cearense. Cearense não ama, cearense quer bem. É o nosso jeito reservado de falar de amor. Então, dizer que com João Alfredo, com todos os companheiros que estão aqui, Livino, Renato, Marilene, a gente faz amor porque quer bem. A gente faz amor, a gente faz política e amor porque quer bem. É isso. E vamos construir e fazer aparecer e crescer as vozes da nova política, da outra política, que tem outra cara, que tem caricatura, que tem música, que tem estética e ética, um casamento perfeito de uma candidatura jovem, renovada e expressão da outra política. Um beijo.